Aleluia. Nós somos tão falhos, né? O Raul está aqui há quanto tempo com a gente e nós estamos sabendo tão pouco. Perdoa a nossa vida, viu, meu irmão? Perdoa os seus irmãos, viu? É isso mesmo. Nós temos que aprender muito mais ainda em Deus. Mas amém. Aleluia. Abra sua Bíblia lá na carta de Tiago. Tiago, capítulo 5. E eu quero te falar mais, viu, meus irmãos? Como a vida do Raul, como a vida do Renato. Nós temos muitos irmãos aqui dentro que têm vivido situações difíceis e nós temos sabido muito pouco. Que Deus perdoe os nossos pecados, porque ser igreja não é só vir aqui e pedir bênção. Ser igreja é entregar o melhor que nós temos, é saber da vida do nosso irmão. Tiago 5, do verso 12 ao verso 20, diz assim: mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caias em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Essa história aqui que nós lemos aqui no 17 e 18, que fala de Elias, depois se você quiser ler, ela está lá no livro de 1 Reis, capítulo 17 e 18. Hoje eu quero falar com vocês sobre as nossas promessas de final de ano. Todos nós, quando chegamos no final do ano, fazemos um balanço do ano que passou. Esse balanço, normalmente, ele é ligado à nossa prosperidade, à área financeira, ou ligado à nossa questão física. Então as mulheres todos os anos olham para o seu corpo e dizem assim: ano que vem eu começo uma dieta. Os homens olham para o seu carro velho e falam assim: ano que vem eu troco o meu carro. A mulher chega para o marido: amor, ano que vem nós precisamos trocar o sofá da nossa sala. E assim vai as nossas promessas. E nós prometemos e fazemos planos e conversamos uns com os outros, com os filhos, com as esposas, com o marido, e fazemos os nossos planos e projetos. E normalmente eles são frustrados. E quando não são frustrados, eles nos trazem problemas. Quando nós... Isso é via de regra, viu, meu irmão? Não estou dizendo que todo caso acontece. Mas via de regra, nós não conseguimos cumprir o que nós planejamos para o início do outro ano. Ou quando planejamos e cumprimos, nós damos com os nossos burros na água. Então, antes de entrar nessa palavra definitivamente, eu quero fazer uma introdução. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler do verso 1
até o verso 18. Hebreus 10, do 1 ao 18. E ele diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta, holocausto e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo no feito testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Por que que eu li essa passagem? A nossa vida, quando houve o pecado no Jardim do Éden, a humanidade assumiu perante a Satanás uma nota promissória. A nossa vida, quando do pecado, ela foi separada de Deus. Uma nota promissória foi assumida perante Satanás. Quando Jesus Cristo, antes da vinda de Jesus, os pecados, nós vamos ler aqui um pouquinho mais à frente, eles eram todos resgatados através da morte de bezerros, da morte de bois e de animais. Mas até então, nada disso resolveu definitivamente a nossa vida. Aquela promissória ainda estava em poder de Satanás. As nossas vidas ainda estavam nas mãos de Satanás. Com a vinda de Jesus Cristo, a morte vicária de Jesus Cristo, a morte na cruz, aquela nota promissória foi definitivamente resgatada. Nós fomos libertos das garras do inimigo. Nós fomos libertos das garras que nos prendiam. Porque a palavra lá em Romanos 6:23 nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas Deus é aquele que nos dá o dom da vida. Então nós havíamos sido separados de Deus. E a todo ano se faziam sacrifícios pelos pecados cometidos. Mas a nota promissória ainda estava nas garras do inimigo. Por que eu estou lendo essa passagem? Porque quando nós lemos lá o texto inicial de Tiago, está falando lá dos juramentos. Mas nós temos que nos lembrar que nós não temos condições de fazer nada. E quando eu digo nada, é absolutamente nada, sem antes compreender que nós somos de Deus. Nada.
pode ser feito sem o consentimento de Deus. Então, quando Jesus Cristo morreu, Ele disse o seguinte: humanidade, a promissória que estava nas garras de Satanás, hoje foi resgatada. E vocês terão vida, e vida com abundância. Mas para que isso aconteça, você precisa crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Abra sua Bíblia lá em Romanos 10. Eu estou lendo algumas passagens aqui que são extremamente conhecidas, mas que precisam ser lembradas por cada um de nós. Romanos 10, do 8 ao 13. Fala assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós precisamos primeiro crer com o nosso coração e depois confessar com a nossa boca. Nós temos vivido um tempo na igreja em que nós cremos nas mãos do abençoador abertas à nossa frente, com inúmeras bênçãos, e que nós podemos ir lá e tomar posse dessa bênção, porque nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Mas ninguém paga o preço. Nós só queremos chegar na igreja e reclamar a Deus os nossos direitos e chorar aos pés de Deus os problemas que nós temos vivido, mas não queremos confessar, crer e confessar, assumir um compromisso com Deus. Porque assumir um compromisso com Deus significa dizer que eu não terei mais o direito de ir para as baladas, que eu serei olhado por todo mundo. Essa semana uma irmã me mandou lá um WhatsApp dizendo que nós somos vistos por todos e tudo que nós fazemos serve de exemplo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque nós temos mesmo que servir de exemplo. Nós, você e eu, somos cartas vivas do Senhor. E assumir um compromisso com Deus significa dizer ao mundo: mundo, olhe para mim. Mundo, seja meu imitador, porque eu sou imitador de Jesus Cristo. Mundo, olha para mim e veja como eu faço, porque eu faço o que você deveria estar fazendo. Mundo, olha para mim e ande como eu ando, porque eu ando segundo as pisaduras de Jesus Cristo. Mundo, olhe para mim e fale o que eu falo, porque quando eu abro a minha boca, quem fala por mim é o Espírito Santo de Deus. Mundo, veja como eu trato a minha esposa, porque é assim que você deve tratar a sua esposa. Mundo, veja como eu amo o meu marido, porque é assim que você deve amar o seu marido. Esse é o compromisso que nós temos que assumir com todo esse mundo. Porque as pessoas aí fora estão gemendo. As pessoas aqui dentro da igreja estão passando por problemas que nós não sabemos. Faça ideia do que as pessoas aí fora têm vivido. E nós sentamos na presença de Deus e dizemos: Deus, eu quero um carro novo. Deus, eu quero um peito novo. Deus, eu quero um nariz novo. Deus, eu quero um sofá melhor. Mas nós não temos a coragem de assumir um compromisso com Deus e dizer: Deus, eu quero andar conforme o Senhor quer que eu ande, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja, eu quero olhar para onde o Senhor quer que eu olhe, eu quero falar o que o Senhor quer que eu diga. Antes de fazer qualquer compromisso,
meu irmão, nós temos que compreender o sacrifício de Cristo. E temos que compreender, para que nós sejamos detentores das bênçãos, nós precisamos crer com o nosso coração e confessar genuinamente com a nossa boca. E passarmos a ter a autoridade que Paulo teve e dizer: mundo, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Vamos lá, mais um pouquinho. Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Nós vamos ler do 9 ao 28. Hebreus 9 ao 28. Aleluia. Diz assim: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar todos os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que o esperam para a salvação. Você sabe por que as suas e as minhas promessas de final de ano não se cumprem? Porque nós não vamos buscar orientação na fonte. Nós não buscamos orientação na fonte. Lá em Efésios 5, aqui tem que colocar o óculos porque não vai. Efésios 5:20 fala assim: dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai graças. Você sabe por quê que as nossas promessas não se cumprem? Porque nós não vamos buscar em Jesus Cristo a orientação para aquilo que nós queremos. Tem uma música, um samba, antigo demais, um pagodinho antigo demais. Ele fala assim, eu vou cantar um pedacinho para vocês. Ele fala assim, ó: os habitantes da terra estão abusando, ao nosso Supremo Divino sobrecarregando, fazendo mil besteiras e o mal sem ter motivo, e só se lembram de Deus quando estão no perigo. Deus lhe pague, Deus lhe guie, Deus lhe abençoe. Deus é o nosso Pai, é o nosso guia. Tudo o que se faz na terra se coloca Deus no meio. Deus já deve estar de saco cheio. Aí, pensa bem. Quando a palavra de Deus diz assim para nós, em tudo dai graças, o que Deus está querendo nos dizer? Que tudo está no controle dele.
Quando você diz assim, Deus, eu queria colocar silicone, porque eu estou me achando feia. As pessoas aí no mundo dizem assim, isso é supérfluo. O meu pai costuma dizer isso. Você não deve ficar perturbando Deus com coisas que não são problemas dele. Você deve falar com Deus só aquilo que é importante. Mas a palavra nos diz que tudo está no controle absoluto das mãos de Deus. Você sabe por que seus planos de trocar o seu sofá não dão certo? Porque os seus planos são planos de homens. Porque você não consulta a Deus daquilo que você vai fazer. Sabe por que os planos de colocar o seu filho na melhor escola não dão certo? Porque você não busca na fonte. Jesus Cristo foi aquele que, quando deu seu corpo para que fosse moído por nós e derramado naquela cruz todo o seu sangue, ele fez um único sacrifício. No passado, para que os nossos pecados fossem perdoados, havia derramamento de sangue todos os anos. E o pecado que era perdoado era só o que já havia sido cometido. Aquilo que ainda ia se cometer, no ano seguinte deveria de novo ser sacrificado. Jesus Cristo foi aquele que cometeu, que entregou a sua vida, e ele conseguiu aniquilar de uma vez por todas tudo o que ficou para trás e tudo o que ainda está por vir. Todos os pecados, meu irmão, que eu e você cometemos, já foram perdoados por Deus. E todos os pecados que nós ainda iremos cometer, já foram perdoados por Deus pela morte vicária de Jesus Cristo. Ou seja, tudo o que está por vir na sua vida, Deus já sabe, mas nós não temos buscado na fonte. Sabe aquele projeto seu de se aposentar daqui a 2 ou 3 anos? Você já colocou na presença do Senhor? Sabe aquele projeto seu de vender o seu carro e trocar por um carro melhor? Você colocou na presença de Deus? Deus já sabe o que vai acontecer, mas você tem feito do seu jeito. Sexta-feira eu estava conversando com uma pessoa que trabalha comigo, lá em Rio Verde. Ela é crente. Nós estávamos em 3 ou 4 pessoas conversando, e ela falou assim, Arnaldo, eu não sei mais o que eu faço. Eu ganho aqui 1.000 e tantos reais por mês, o que eu ganho não está dando. Aí eu comecei a vender uns produtos. Eu vendo lingerie, eu vendo bolsa, eu vendo maquiagem, vendo perfume, e eu estou vendendo e as pessoas não estão me pagando. E o dinheiro que eu ganho não dá para pagar a dívida, porque ao invés de ganhar dinheiro com as vendas que eu estou fazendo, eu estou tendo que pagar o que as pessoas não estão me pagando. Aí, Arnaldo, eu estou cansado e eu entreguei nas mãos de Deus. Eu falei, minha irmã, você antes de começar a vender, você sentou com Deus e falou, Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Ela falou, não. Eu falei, pois é, minha irmã. O que você tem feito? O que nós temos feito? Ela é crente. E ela e mais umas 3 ou 4. Nós falamos para Deus assim, Deus, a minha vida está difícil, 1.000 reais que eu ganho não dá. Então até agora eu deixei tudo na sua mão, Deus, e o Senhor só tem feito bobagem na minha vida. Senta aqui e veja o que eu vou fazer, eu vou te ensinar a fazer. E aí você faz as coisas. Você faz as coisas. Quando tudo que você fez deu errado, você chega e fala, Deus, eu só fiz bobagem, eu só fiz besteira na minha vida, eu me enterrei mais em dívida, agora está aqui o problema, é problema seu, o Senhor não é que sabe todas as coisas e resolve todas as coisas? Não foi o Senhor que criou todas as coisas? Pois é, eu não sei mais o que fazer, agora eu entrego nas suas mãos todas as bobagens que eu fiz, resolve o meu problema. E aí essa pessoa vai para a igreja, entra em inúmeras campanhas, faz oração, o joelho fica roxo de tanto que está ajoelhado, e de repente Deus não ouve aquelas orações e as coisas não são resolvidas. Você sabe por quê? Porque antes de fazer, aquela pessoa não foi buscar orientação em Deus. E aí ela simplesmente chegou para Deus e falou, Deus, se vira, está aqui o meu problema, resolve. Resolve o meu problema. Porque Deus, agora eu entrego para o Senhor. Eu falei, minha irmã, a ordem está invertida. Antes de fazer, você deve entregar ao Senhor. Antes de tomar a decisão de vender o que você quiser vender, antes de tomar a decisão de casar, antes de tomar a decisão de mudar de emprego, antes de tomar a decisão de comprar um sofá novo, antes de tomar a decisão de vender o que você quiser vender, primeiro entregue para Deus. Deus, é assim que o Senhor quer que eu faça? E se Deus te responder entre, porque vai dar certo. E se Deus te falar não entre, porque vai dar errado.
Meu irmão, entregar na mão de Deus é essa musiquinha que nós cantamos aqui agora. Tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio. Com certeza Deus não está de saco cheio. Mas a gente só coloca Deus no meio depois da bobagem feita. Nós só colocamos Deus na nossa vida depois que nós fizemos a bobagem. Depois que nós compramos sem perguntar se nós podíamos comprar. Depois que nós começamos a vender coisas sem perguntar se aquilo que nós estamos fazendo está vendendo. Por isso que os projetos de ano novo que nós estabelecemos na nossa vida não dão certo. Porque nós não entramos na presença de Deus e perguntamos: Deus, este projeto é o que deve ser feito? O Senhor está nesse negócio comigo, Deus? Eu posso entrar nisso, Deus? E se eu entrar, o Senhor vai comigo, Deus? Se você fizer essa pergunta para Deus e Deus te responder, entre, porque vai dar certo. Agora, se você não fizer essa pergunta e você entrar, meu irmão, sinto muito, daqui a 5, 6 meses você vai chegar na presença de Deus e falar assim: Deus, eu entrego para o Senhor as bobagens todas que eu fiz. Com certeza, Deus vai te ajudar a resolver o problema porque Ele te ama. Mas você vai passar por um tempo de aflição desnecessário. Aí essa pessoa falou para mim assim: Arnaldo, eu estou ansiosa demais. O que o Ricardo orou ali na frente? Sobre depressão, sobre o medo. Por que nós entramos em depressão? Porque nós fazemos bobagem sem perguntar ao nosso pai se nós podemos fazer. E depois de feito, nós entramos num estado de depressão. Por quê? Porque nós não sabemos como resolver. Eu conheci um médico, um psiquiatra, que ele dizia assim para mim: Arnaldo, eu estou tão cansado de chegar gente aqui na minha frente e falar que está com depressão. E quando eu começo a conversar com as pessoas, eu sei que é por conta de dívida, eu sei que é por conta de coisas que eles assumiram sem poder, que eu estou por mim, eu chegava lá na caixa d'água do Demai lá e jogava fluoxetina para todo mundo, porque aí todo mundo ia viver um mundo cor-de-rosa. O problema ia continuar existindo, mas ninguém ia ver com fluoxetina na cabeça, todo mundo ia estar feliz da vida. Porque você sabe o que a fluoxetina faz na sua vida? Ela pinta o seu problema de cor-de-rosa. E você sabe por que seu problema é pintado de cor-de-rosa? Porque você não foi falar com seu pai e perguntar para ele: eu posso fazer? Aí você tem que ir lá correr atrás do médico, tomar uma tarja preta e pintar o elefantão lá de cor-de-rosa para você olhar para ele e falar: tudo bem. É assim que nós vivemos. É desse jeito que nós vivemos. E aí a gente volta lá no texto de Tiago e diz assim: não jureis, nem pelo céu e nem pela terra. Não jureis por nada, para que você não caia em condenação. A minha pergunta para você: dia 1º, agora quarta-feira, você com certeza já tem projetos para o próximo ano. Você perguntou para Deus se Ele está nos seus projetos? Você perguntou para Deus se Ele está nesse negócio com você? Ou você vai fazer de novo sozinho por sua própria conta e risco? Como aconteceu com essa menina que trabalha lá comigo. Aí ela chega para mim e fala: eu entreguei na mão de Deus. É claro, depois da bobagem feita, vai lá e entrega mesmo. Depois de tudo aquilo que ela fez, e aí ela coloca o casamento dela em risco, porque ela diz que o marido não concorda. E aí os dois ganham pouco, o marido tem que tirar dinheiro do bolso para poder pagar a conta. E aí o casamento fica ruim, ela está em depressão, com certeza deve estar tomando lá a sua fluoxetina, pintando o problemão de cor-de-rosa. Essa é a nossa vida. Essa é a vida que a igreja tem vivido. Essa é a vida que a igreja tem vivido. Você tem orado a Deus pelos seus investimentos? Você tem orado a Deus para saber se Ele está no seu negócio da compra do seu carro novo? Você tem orado a Deus para saber se Deus está no seu projeto de mudar de trabalho? Você tem entregue a Deus as suas coisas todas? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou lá em Rio Verde, eu estou viajando, sei lá, eu estou andando 2.000 quilômetros por semana, 1.500 quilômetros por semana. Não era o que eu queria, não. Honestamente, eu queria estar aqui. Meu projeto de vida era aos 50 anos de idade. Está aqui. Do lado da minha esposa. Eu tenho viajado e tenho deixado ela aqui sozinha. Agora, Deus tem propósito para mim naquele lugar. Se eu tivesse sido mais assertivo com Deus, talvez, né? Se eu tivesse perguntado para Deus, quando eu saí da empresa que eu trabalhava e entrei na outra aqui em Uberlândia, porque eu não fiz isso,
viu? Não é só vocês não, a gente faz as bobagens também. E Deus me levou para um outro lugar. De repente eu talvez tivesse ido para um outro canto qualquer, mas eu não fiz. Eu fiz aquilo que agradava o meu coração. 15 dias atrás eu liguei para minha esposa, estava sentada na minha mesa, estava na verdade no hotel, e me veio uma sensação tão boa, uma sensação de poder. Eu estava assim feliz, porque nessa empresa que eu estou agora, eu tenho mais autoridade. Aí veio aquela coisa gostosa assim dentro de mim, tem poder. Eu liguei para ela e falei, amor, ora por mim, pelo amor de Deus. Ora por mim, porque isso é coisa do demônio na minha vida. Isso é coisa do demônio na minha vida. Sabe aquela sensação gostosa que você está assim, você é valorizado na sua empresa? Esse computador é de lá, ó. Essa máquina que custou 3 mil e poucos reais, eu olhei para ele e falei, olha que coisa boa. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso. Aí eu estou com 2 celulares, um meu, outro da empresa, o celular da empresa de última geração, aquela coisa maravilhosa, vejo tudo nele. Eu ligo para as pessoas, na hora que eu peço, o que eu peço não é um pedido, é uma ordem, as coisas acontecem assim, ó. Falei, Deus, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Eu liguei para a Rosana e falei, ora por mim. Porque Paulo fala a respeito do espinho na carne. Eu tenho espinho na carne. Eu gosto de sentir essa sensação. Aí eu liguei para ela e falei, ora por mim, repreende isso na minha vida. Porque isso não é de Deus. Isso não é de Deus. E você sabe como que o meu ano de 2014 vai ser se esse sentimento começar no meu coração? Ruim. Ruim. Porque eu vou viver com o coração cheio de soberba. Então eu tenho que buscar em Deus todas esses entendimentos. Vamos ler de novo lá Tiago. Abre lá em Tiago 5. Tiago 5, do 12 ao 20. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caias em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com o azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós tem se desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e encobrirá uma multidão de pecados. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caias em condenação. Para que a sua palavra, meu amado, seja sim, sim, e não, não. Eu quero te dizer que você sozinho, eu sozinho, não consigo. A Bíblia nos ensina que a nossa carne milita contra o nosso espírito. A Bíblia nos ensina que a carne quer as coisas do mundo, sexo, bebida, dinheiro, conforto, o que o mundo oferece. E o nosso espírito anseia por Deus. A sua carne vai fazer com que a palavra seja uma hora sim e outra hora não. O seu espírito, que anela o tempo todo por Deus, vai te lembrar o tempo inteiro, através do Espírito Santo, que a sua palavra deve ser sim, sim e não, não. Então, meu irmão, não faça nenhum
projeto para 2014 sem que Deus esteja nesse negócio. Não faça nenhum projeto, você casal, esposa e marido, para a sua vida, seja uma viagem para o Nordeste, seja um cruzeiro de aniversário de casamento, seja trocar o móvel da sua casa, sem antes consultar ao Senhor. Não faça projeto para o seu filho, acreditando que você faz o melhor por ele, sem antes perguntar para Deus se o que ele tem para o seu filho é o que você também espera. A palavra nos ensina que nós devemos estar no centro da vontade do Senhor e não no centro da nossa vontade. Quando nós estamos no centro da nossa vontade, a possibilidade dos projetos que nós estivermos implementando dar errada é de 100%. Quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, a possibilidade de dar certo é de 100%. Mas tenha em mente que nem tudo acontece como nós queremos. Nós queremos sempre, como fala lá na roça, atalhar, né? Sempre pegar o caminho mais curto, o mais fácil, o melhor, o mais agradável e o mais confortável. E Deus, por vezes, nos conduz sobre os caminhos de pedra, de espinho, nos conduz pelo caminho mais longo, como Ele fez aquele povo no deserto, para que nós alcancemos o mesmo objetivo. Mas se Deus estiver neste negócio, você pode passar por pedras, por espinhos, pelo caminho mais longo, andar 40 anos pelo deserto. O final deste projeto será bem sucedido. Se você estiver sozinho neste projeto, amado, tudo vai dar errado. Então o seu projeto de vida, o seu projeto de aposentadoria, de trabalho, de troca de carro, de imóvel, de colocar silicone, de mexer no nariz, o que quer que seja, qualquer que seja o projeto, deve estar nas mãos de Deus. Amém? Vamos cantar aqui, João Neto, vem cá. Vem cá, Neila.